Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rosa, sou coach palestrante, esse é o canal Ricardo Coach e no vídeo de hoje eu quero falar sobre que tipo de solução você está dando para os seus problemas. Fica comigo até o final, compartilha esse vídeo, dá um joinha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E aí, que tipo de solução você está dando para os seus problemas? Para falar sobre esse assunto, antes eu quero te contar uma história. Há muito tempo atrás, em uma terra distante, havia uma igreja de uma cidade pequena. O responsável por essa igreja acabou de contratar um jovem. Esse jovem, um jovem dedicado, responsável e honesto. Pouco tempo depois já havia sido promovido, já havia sido colocado como responsável por todas as atividades da igreja, principalmente as financeiras. Esse jovem trabalhou nessa igreja durante 4 anos e depois ele queria casar e precisava de um emprego que desse a ele a oportunidade de sustentar a sua família, que ganhasse melhor. Foi assim que ele conversou com o responsável da igreja e disse que teria que sair. Com muita tristeza no coração, o responsável da igreja concordou, né, e abençoou ele para que ele fosse ser feliz, né, na sua nova jornada, na sua nova vida aí de casado, no seu novo emprego. Alguns dias depois, o responsável pela igreja sentiu falta de uma grande quantia de dinheiro que só os dois sabiam onde estava. E resolveu então ir até o jovem, pensando assim: eu tenho certeza que ele pegou devido ao casamento para pagar alguma conta, mas que logo ele iria me devolver, pois ele era um jovem muito honesto. Chegando lá, conversando com o jovem, explicou a situação, disse que sabia que ele iria devolver, só que, no entanto, não podia esperar mais, porque tinha algumas dívidas da igreja que ele tinha que pagar em breve. O jovem encheu com os olhos cheios de lágrima, foi lá dentro do quarto, pegou a quantia exata de dinheiro que o responsável tinha falado e o devolveu. Continuaram conversando, depois o responsável pela igreja foi embora. O tempo se passou, algum tempo passou e um dia o responsável da igreja se deparou com a polícia batendo na porta da igreja lá para fazer algumas perguntas para ele. E a primeira pergunta foi se ele tinha sentido falta de uma grande quantidade de dinheiro recentemente. Ele retornou ao policial dizendo que sim, mas que ele já havia resolvido o problema. Mas o policial insistiu que ele fosse até a delegacia para reconhecer um homem que eles haviam recentemente prendido com uma grande quantia em dinheiro. E até então, ninguém da região havia sentido falta. E eles acreditavam que poderia ser da igreja. O responsável então foi até a delegacia, chegando lá reconheceu o homem, que ele havia sim frequentado a igreja durante aqueles dias. E então perguntou ao policial qual era a quantia em dinheiro. E o policial falou. E para surpresa dele, a quantia em dinheiro era a quantia exata que ele havia dado falta. Ele então pegou a quantia e, com o coração na mão, atordoado, pensando no que ele tinha feito com aquele jovem, foi direto para a casa do jovem, explicou a situação e disse para ele: mas por que você fez isso? Por que você não se defendeu? Por que você não agiu de outra forma? Foi aí que ele olhou para o responsável da igreja e respondeu da seguinte forma: porque aquela era uma solução que resolveria o problema. Então, quando eu pergunto para vocês que tipo de solução você está dando para os seus problemas, é aqui que eu quero chegar. Existem soluções que maqueiam e soluções que resolvem o problema. E na Bíblia a gente vê vários exemplos disso. Inclusive, eu acredito que Jesus era um especialista em dar para os problemas soluções que resolviam, que não maquiavam, que não pioravam. Em uma parte da Bíblia diz que
ao receber uma bofetada, você deveria virar outra face. E eu vejo isso como uma solução que encerra o problema. Porque ao dar outra face, você encerra a violência. Ao invés de você dar continuidade a ela, você encerra o problema da violência. Então, eu quero que você reflita com essas palavras sobre qual tipo de solução você está dando para o seu problema. Uma solução que resolve ou uma solução que cria outros problemas ainda maiores para você? Espero que tenha gostado. Espero que esse conteúdo ajude você aí a ficar mais próximo dos seus objetivos, a ficar mais próximo de conquistar os seus objetivos. Fica com Deus. Até mais.